A paz do Senhor Jesus, vamos chamar de um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Nós vamos ver nesse capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Paulo ele vai falar sobre a manifestação do homem da iniquidade. Ele vai falar sobre ali a vinda de Cristo, que será precedida de manifestação desse homem da iniquidade, que é o anticristo. E Paulo ele vai estar escrevendo essa carta, já começando essa carta informando aos irmãos quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo, quanto a esse momento que ele diz que é o momento de uma reunião ao qual nós estaremos junto com o Senhor, a qual nos reuniremos com o Senhor. Paulo está pedindo para que os irmãos tessalonicenses, que eles não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, ou alguém dizendo que teve uma revelação de que o Senhor ia mandar o seu juízo, que iria tratar com o povo naquela época, enfim, tem alguém dizendo que foi o próprio Senhor que disse, quer por espírito, quer por palavras, tá? As pessoas comentando e falando que o Senhor iria voltar naquele momento, ou que é por cartas, alguém até mesmo escrevendo uma carta dizendo que era Paulo, que foi Paulo que escreveu, foi Paulo que disse isso, os falsos profetas, os aproveitadores poderiam estar se deixando levar. E Paulo disse, supostamente enviada por nós, então, dizendo que foi Paulo, algum dos apóstolos que enviaram, e eles afirmando que o dia do Senhor chegou. Então não era para eles acreditar naquilo que muitos estavam dizendo naquela época, muitos estavam falando, porque o dia do Senhor ainda não tinha chegado. E isso teria sinais, e a manifestação do anticristo é um desses sinais, desse apontamento para o dia do Senhor. Então Paulo ele vai estar descrevendo o fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. Ele diz que um grande sofrimento e muita dificuldade estão por vir. Por isso que Paulo está dizendo para que ninguém viesse enganar eles. Mas bem sabemos que o mal ele não prevalecerá, porque Cristo retornará para julgar todas as pessoas. Embora Paulo apresente alguns sinais dos tempos do fim, sua ênfase, assim também como a de Jesus, está na necessidade de cada pessoa preparar para a vinda ou para a volta de Cristo, vivendo corretamente, dia após dia. Se estivéssemos prontos, se estivermos prontos, não teremos que nos preocupar com os eventos que precederão a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que se nós estamos aguardando o Senhor Jesus voltar a qualquer momento, nós não vamos nos preocupar. Se nós estivermos andando de acordo com a palavra do Senhor, então não vai ter pessoas alarmando facilmente, se aproveitando dessa situação, enganando, se nós estivermos andando na luz. Mesmo que nós estamos vendo os acontecimentos, a dificuldade, as coisas acontecendo, grande sofrimento,
né? Pessoas passando, filho matando pai, pai matando filho, é o que mais nós temos visto, né? Nós vamos saber que o Senhor ele vai vir buscar, mas o que importa é que nós venhamos estar preparados para quando ele vier nos buscar, nós estejamos realmente aguardando o Senhor. Então não tem nada que possam dizer de palavras, seja escrita, sejam faladas, seja alguém dizendo que foi o Senhor que revelou, que possa nos enganar se nós estivermos em Cristo Jesus. Versículo 3 ele diz que ninguém nos engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, é o filho da perdição. Então ele está dizendo que aquele dia o seu nome não acontecerá antes que venha a apostasia. O que é apostasia? São pessoas que se apostataram na fé, que sabem qual é a verdade, que conheceu Jesus, mas que se apostataram, né? Se revelando e mudando realmente a sua forma de pensar, a sua forma de agir, né? Servindo, né, até mesmo ao homem. E esse homem da iniquidade, né, é o anticristo que está, vamos ver. Nós vamos ver que esse anticristo é aquele que vem e vai estar fazendo sinais, vai estar criando tantas coisas que vão levar muitos à perdição, vão levar muitos, vão enganar muitas pessoas. O versículo 4 ele explica dizendo: Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, chegando até a sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Então, esse é a característica do anticristo. Ele não acha que não tem ninguém acima dele, que ele está acima de tudo, que ele é o objeto do culto, da adoração. Ele vai chegar até a sentar no templo de Deus, fazendo se passar por Deus. Nós vemos muitos apontamentos hoje de sinais do anticristo, de pessoas que estão até como se estivesse desafiando Deus. Então isso está sendo preparado, mas isso não será surpresa, não é surpresa quando nós olhamos esses sinais, quando nós olhamos isso acontecendo, já o anticristo já preparando o caminho, lideranças, preparando o caminho para o anticristo, enfim. Pessoas que se opõem a tudo que se chama Deus. No versículo 5 ele diz: Não se lembram de que eu costumava falar dessas coisas quando ainda estava com vocês? Agora vocês sabem que o que está detendo para que ele seja revelado no devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em atuação, faltando apenas se manifestar, ou faltando apenas ser afastado aquele que agora o detém. Então Paulo está dizendo que o cenário que Paulo já tinha ensinado a eles, já tinham falado sobre esse assunto, e ele está dizendo que agora eles já sabiam. Vocês sabem que o que está detendo para que ele seja revelado no devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em atuação. Falta apenas se afastar daquele que agora o detém. A frase, ou o que detém o anticristo, né? Não sabemos com certeza. 3 possibilidades têm sido sugeridas. O governo e a lei que ajudam a restringir o mal, o mistério e a atividade da igreja e os efeitos do evangelho, ou o Espírito Santo. A Bíblia não é clara quando a quem ou o que detém, apenas diz que não será detido para sempre. Mas não é necessário temer o tempo em que o impedimento será removido. Deus é muito mais forte que o homem do pecado.
e salvará o seu povo. Então a nossa esperança está em Deus, na volta do Senhor Jesus Cristo. No versículo 8 ele diz: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará, com o sopro da sua boca destruirá para a manifestação da sua vinda. A vinda desse iníquo é a segunda ação de Satanás, com todo tipo de poder, sinais e prodígios falsos, bem como toda forma de injustiça para enganar os que perecem, pois não acolhem o amor, a verdade, a fim de serem salvos. Então, ele está falando da vinda do anticristo, né? A pessoa que irá fazer sinais e prodígios falsos, né? Que irá enganar muito. Nós conseguimos ver, tem muitas coisas que muitos estão dizendo que acreditam ser de Deus, que não é de Deus. Muitos têm visto ver milagres ou alguma coisa e muitos atribuem a Deus, mas tem coisas que é o próprio inimigo forjando, né, mentindo, enganando, para poder atrair pessoas. Né? Pessoas estão hoje se deixando levar até mesmo por denominações, né, por movimentos, por tantas coisas que têm acontecido, né? E o anticristo, né, muitos líderes já têm preparado o caminho do anticristo. Nós vamos ver que eles têm apoiado certos movimentos, certos tipos de cultos, né, certas programações, atraindo pessoas da forma mais sutil, da forma mais cautelosa, né, cautelar, para poder realmente trazer essas pessoas, enganando, fazendo muitos se apostatarem da fé, fazendo muitos se desviarem. Muitos têm largado as igrejas, né, e têm ido para outros lugares onde tem certos movimentos, têm se iludido com o jogo de luzes, né, com a cor da parede, com coisas que não estão na palavra do Senhor, né, dizendo, afirmando que o Senhor está naquele lugar, mas que está segundo o que o homem está querendo ouvir, o que ele está querendo, a forma que ele está querendo adorar, e nós entendemos que na palavra do Senhor já tem a diretriz para tudo, para o culto, para a adoração. Então, nós precisamos entender que muitas coisas estão para acontecer. Pessoas que têm se deixado levar, né, por personalidade considerada até mesmo religiosa, né, têm se deixado levar o olhar, o visto, pessoas que têm se convertido e ao, ao, ao cristianismo, né, e muitas das vezes as pessoas não têm mudança de vida, né, e muitos têm seguido certos modelos. Então, muitos estão preparando o caminho do anticristo. E como igreja do Senhor, nós precisamos ficar ligados, não deixar se enganar, né? Não ser enganado pelo inimigo. Cuidado com os prodígios, com os sinais falsos, com os prodígios. Né? A injustiça, o que é errado, está se tornando certo, aquilo que é injusto, aquilo que é mentira, né? Tem enganado a muitos. Então, não realmente não tem acolhe o amor, a verdade, né, para ser salvo. Então, que nós possamos estar ligados, observando, vendo os noticiários, assistindo as alianças que estão sendo feitas por aí, né? Aquilo que tem se juntado, mas o Senhor ele não esqueceu do seu povo. O Senhor ele virá, né? O Senhor é aquele que ele vai vir buscar a sua igreja, o seu povo, né? Mesmo com esses sinais do anticristo, muitos preparando o caminho, né? Esse poder milagroso, essa enganação, né? Que nós venhamos não recusar realmente a crer na verdade de Deus, como muitos têm feito, recusado a verdade de Deus, a crer na verdade de Deus. Deus ele concede às pessoas a liberdade de darem as costas e crerem, né, nas mentiras de Satanás. A pessoa tem o livre-arbítrio, né,
nós possamos entender que o Senhor ele está no controle, ele está realmente vendo tudo e ele, no tempo oportuno, virá buscar a sua igreja. Então, por essa razão, diz no versículo 11, Deus envia a eles um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, virá a condenação. Virá o momento de Deus tratar com as pessoas, com aqueles que estão agindo com injustiça, com aqueles que foram seduzidos pelo mal e estão se deixando levar, né, pela maldade. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, né? Fique ligado, realmente, que Paulo ele explicou, ele ensinou, né? Nós possamos não dar ouvido, né? Seja por carta, seja por palavra, seja dizendo que foi o Espírito Santo, mas aquilo que vem do Senhor é confirmado, é testificado. E nós precisamos estar ligados, conectados a todo momento, né? E lembrar daquilo que foi falado, como Paulo fala. Não se lembra de que eu costumava falar dessas coisas quando ainda estava com vocês? Paulo está dizendo, eu te avisei vocês. Vocês lembram? Então, que você possa lembrar também nesse dia da palavra do Senhor, daquilo que foi ministrado na sua vida, que é a verdade, que liberta, que transforma. Que os olhos espirituais sejam abertos. Que você, nesse dia, tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Que Deus te abençoe.